Nos tempos pré-históricos, um homem podia se casar facilmente. Bastava desmaiar uma garota com um pedaço de pau e levá-la para a caverna. Assim, todos os homens das tribos primitivas dominavam a arte de desmaiar garotas. No entanto, Neil era uma exceção. Ele era o mais famoso fracote da tribo, apaixonado pela garota mais bonita do lugar, mas ela o via apenas como um amigo e até o apresentou a uma fêmea de gorila como esposa. Ao ver que Neil realmente não queria se envolver em um relacionamento interespécies, a garota decidiu ensiná-lo a como desmaiar uma mulher. Neil, observando a amada, ficou nervoso e levantou o pedaço de pau, mas sua força era insuficiente e ele não conseguiu desmaiar a garota. No entanto, esse ato lhe trouxe sorte, pois finalmente teve coragem de se declarar. Mas de repente, seu irmão Daniel apareceu e desmaiou a garota com um golpe, arrastando-a triunfante. Neil ficou completamente atordoado e nos dias seguintes só pôde assistir ao romance de Daniel com a garota, enquanto se sentia triste. Um dia, ele avistou uma garota muito bonita e seu coração começou a acelerar. Ele se encorajou, levantou o pedaço de pau e o golpeou com força. A garota acabou morrendo, mas em uma tribo carente como a deles, isso significava que poderiam ter uma refeição. Todos comeram avidamente. Neil, no entanto, recusou a deliciosa refeição. No dia seguinte, ele ficou tão faminto que foi ao rio tentar pescar, mas não conseguia nem segurar o arpão corretamente. Daniel, por outro lado, conseguiu pescar um peixinho pequeno, e a garota ficou tão empolgada que até lhe deu um beijo. Isso mostrava o quão escasso estava o alimento. Sem alternativas, o chefe decidiu levar todos para caçar. Neil, entre os homens fortes, parecia pequeno e fraco, e várias vezes pensou em desistir, o que deixou o chefe tão irritado que quis matá-lo. Enquanto todos discutiam os planos de caça, uma cobra apareceu, e Neil ficou tão assustado que começou a tremer. Os outros o olharam com estranheza, sem perceber que um enorme mamute se aproximava por trás. Para se livrar da cobra, Neil tirou suas calças de peles, sendo o único homem da tribo a usar roupas. Ele acabou sendo repreendido por Daniel, que ainda jogou suas calças fora. Neil correu atrás de suas calças e acabou caindo de uma colina para a surpresa de todos. Aterrissou em uma enorme montanha de fezes. Sem querer, ele encontrou um crânio entre as fezes, indicando que a criatura que fez aquele monte tinha comido uma pessoa. O chefe sugeriu que eles continuassem a procurar, talvez encontrassem algo valioso. Neil encontrou um colar, um pedaço de cabelo longo e mais 2 crânios, o que indicava que a criatura tinha um grande apetite. Neil percebeu que aquilo era algo que não podiam enfrentar e decidiu se afastar, mas acabou colidindo com um mamute. Ele foi engolido pelo mamute. Todos começaram a atacar o mamute com os pelos que Neil havia perdido e logo conseguiram matá-lo e resgatar Neil. Daniel, como o herói da caça, voltou à tribo e se casou com a bela garota. Enquanto isso, Neil vagava melancolicamente do lado de fora da caverna. Foi então que espiões de outra tribo chegaram e, com uma pedra, tentaram atacá-lo pelas costas, mas Neil, sem querer, jogou um osso e o acertou, derrubando o espião. O chefe, experiente, reconheceu que aquele era um indivíduo com habilidades especiais que controlava animais e decidiu interrogá-lo sobre o motivo de estar ali. O espião, amarrado, se manteve firme, alegando que nenhum tipo de tortura o faria falar. Então, Neil tirou seu sapato e começou a coçar a sola do pé do espião com uma pena. O espião, que se mantinha firme, logo não aguentou e revelou que estava ali para assassinar o chefe da tribo e facilitar a invasão da grande tribo. Neil, encarregado de vigiar o espião, havia esquecido completamente das habilidades especiais dele. Nesse momento, o espião avistou um grande rato e seus olhos brilharam em verde, estabelecendo uma conexão com o rato. Ele começou a emitir sons estranhos, e o rato, como se tivesse entendido, correu até uma árvore e roeu as cordas que o prendiam. Neil, sem saber de nada, virou-se e se deparou com o espião. O espião correu para a batalha, mas não conseguiu escapar. Os dois grupos rapidamente se reuniram em um campo aberto, e a batalha estava prestes a começar. Neil reconheceu algumas pessoas ao seu lado. Era a bela garota disfarçada de homem que se misturou entre eles. Quando a luta começou, a garota se destacou, enquanto Neil estava ocupado procurando seus óculos. Após muito esforço, ele finalmente encontrou os óculos e viu o chefe caído no chão. Aparentemente, ele estava sozinho. Nesse instante, o líder inimigo agarrou a garota. Neil imediatamente matou o líder, mas a garota foi capturada. Daniel, ao saber disso, ordenou a retirada de todos. Enquanto a bela garota era levada, Daniel se preparava para levar a tribo para migrar. Ninguém queria ir resgatar a garota, pois para Daniel, ela não fazia falta, mas para Neil, representava seu amor. Então, ele decidiu deixar a tribo e ir resgatar a garota sozinho. Após uma longa jornada, ele acabou sendo capturado pela tribo das mulheres. A líder da tribo queria manter Neil para que pudesse reproduzir, mas ele estava determinado a salvar a garota e rejeitou a linda líder. Furiosa, ela começou a persegui-lo. Neil, desesperado, correu e acabou chegando à grande tribo que havia sequestrado a garota. Ele a viu relaxando enquanto colocava um colar. Neil puxou-a para fora e contou que havia vindo para salvá-la, esperando que ela ficasse tocada com sua bravura. No entanto, a garota parecia gostar da nova tribo, que era mais forte e garantia comida suficiente. Para demonstrar sua lealdade, ela revelou a presença de Neil. Ele teve que fugir novamente e, durante a fuga, encontrou a tribo das mulheres que o perseguiam e ainda se deparou com a tribo original em migração. Sem conseguir parar, ele despencou de um penhasco. Antes de morrer, ele percebeu que, em uma tribo primitiva onde não havia comida suficiente, seu amor era tão inadequado quanto ele mesmo.